Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Sou a Mari Fernandes. Estou aqui hoje para gravar as previsões para o signo de Câncer para o mês de novembro de 2025. Então, para você que tem o Sol, a Lua, Ascendente ou Vênus nesse signo, essa leitura é para você. Lembrando que é uma leitura coletiva, pode ter coisa que não vai ressoar com o seu momento atual. Você guarda somente o que fizer sentido para você, para sua vida, tá? Queria pedir para quem não é inscrito aqui no canal se inscrever, deixar o seu like, comentar no vídeo, compartilhar, que é muito importante para que eu continue fazendo esse trabalho. E se você quiser uma leitura particular, individual, é só clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, você fala diretamente comigo, tá bem? Vamos lá, vamos começar essa leitura de hoje tirando uma energia principal para o mês. Depois a gente vai dividir em mais duas partes, que eu vou fazer a leitura para o campo afetivo, relacionamentos, amor, e no segundo momento eu vou falar do profissional, da carreira, do financeiro, tá? Então vamos lá com a energia principal para o signo de Câncer para esse mês de novembro de 2025. Vou tirar um arcano maior que vai guiar toda a nossa leitura. Vamos lá. O diabo. O diabo, ele fala, tem muitas nuances, né? Essa carta do diabo fala muito dos prazeres da vida, né? Dos prazeres da carne, dos prazeres materiais, né? Dos bens materiais, né? Da ambição, né? Também de querer coisas e fala muito sobre isso, sobre esses prazeres da vida, né? Então vamos começar aqui fazendo a leitura do amor. Então queria pedir para você se concentrar aí no que você quer para esse seu campo afetivo. Se tiver alguém especial, já pensa nessa pessoa, já vai se conectando aí para você se conectar com as cartas, com a minha leitura. Eu sempre falo que a gente faz uma leitura em conjunto, né? Porque como é uma leitura coletiva, uma tiragem coletiva, eu dou o significado, o tom principal aqui das cartas e você vai contextualizar na sua vida de acordo com a sua realidade, tá? Então, já vai se conectando aí com as cartas, pensando no que você quer para você. Vamos lá, tirando as primeiras cartinhas para o signo de Câncer, campo afetivo. O 7 de espadas, o cavaleiro de copas, a morte e o 9 de paus. Vamos lá, a gente começa essa leitura aqui com esse 7 de espadas. O 7 de espadas está falando sobre alguém aí que pode ser que não esteja sendo muito sincero com você, tá? Vindo junto com esse cavaleiro de copas, me dá a impressão daquela pessoa assim, que está na sua vida e que vem te prometendo muito, querendo muito te conquistar, né? Essa pessoa bem conquistadora aí, tá? Pode ser outra pessoa, pode ser você também, mas aqui eu vejo como alguém aí que tá te prometendo muito, tá te oferecendo muito, mas às vezes não é tudo isso aí. Pode estar escondendo alguma coisa de você, né? Por mais que pareça, sabe assim, vamos falar aqui, um lobo em pele de cordeiro, né? Ainda mais com essa carta aqui do diabo, juntando com as outras cartas, traz uma certa malícia aí em alguém, né? Então, se você pensou em alguém específico, observa. A gente tem aqui também o 9 de paus falando assim, observa, né? Se é isso mesmo, se essa pessoa, as intenções que ela está mostrando são as reais intenções dela, ou se ela tem algum interesse aí por trás, se ela te esconde alguma coisa, né? A gente tem a carta da morte, que veio aqui também, falando sobre transformação, né? E pode até estar falando de uma transformação, inclusive, da sua percepção de alguém da sua vida, né? Talvez você precise, é, como que eu posso dizer? Às vezes você precisa mudar os padrões e transformar a forma que você está enxergando alguém aí, né? Você entender que às vezes não é isso daí que você tá enxergando. Então, tenha cuidado, tenha atenção com alguém com esse perfil aí na sua vida,
que chega de uma forma até muito positiva, né? De uma forma conquistadora, que promete muito e às vezes até tem atitudes que são positivas, mas que talvez esteja escondendo aí alguma coisa por trás, que não é tudo isso que está mostrando e pode ter algum interesse por trás disso daí, tá? Então observa, é o momento de você parar para observar, tá? E a partir do momento que você começa a observar e a entender e tentar enxergar um toque de malícia aí, você começa a ter clareza das coisas, né? Você precisa buscar essa clareza e começar a enxergar as coisas como elas realmente são, né? O Pajem de Espadas está falando sobre isso, sobre você clarear uma situação e começar a enxergar as coisas com clareza e racionalidade, né? E na medida que você começa a enxergar as coisas de maneira mais clara, você tem a oportunidade de escolher o que você quer para você. E para isso você precisa se conectar com a sua força interna. O que você quer para você, né? E também entender que às vezes você precisa se preservar, guardar a sua energia, até mesmo para que você entenda esse processo que você está passando. Você tem a oportunidade de escolher. Para alguns, pode significar até uma oportunidade que você tem, ou não é nem uma oportunidade, um momento que chega para você, que você vai ter que escolher entre duas coisas que são importantes para você. Que pode ser entre duas pessoas, ou entre duas situações. O que você quer viver, né? O que vale a pena para você? Então, você precisa se conectar com o seu poder interno, com a sua força interior, falar menos, escutar mais, observar mais, para que você, então, possa começar a agir de acordo com o que faz sentido para você. Antes de agir, antes de começar a agir, você precisa começar a ter clareza, né? Então, assim, se você observar que tem alguma coisa errada, alguma coisa ali que não está se encaixando, né? Por mais que pareça uma situação muito favorável, quando você começa a observar, se você sentir alguma vibe estranha ali, então observa que quando você parar de romantizar as coisas, digamos assim, né? E começar a enxergar a realidade, você vai ter clareza, aí você vai poder realmente escolher o que você quer para você, o que está alinhado com a sua verdade. E a partir daí você vai tomar a ação necessária para sua decisão, né? Você vai poder decidir o que você quer e agir em direção a isso. E começar a buscar as oportunidades dentro do que você acredita e do que você quer, tá? Eu tenho julgamento. Olha, saíram muitas cartas aqui. A Rainha de Ouros. Vamos lá. Saíram muitas cartas aqui. Tem a carta da morte, a carta do julgamento. Então, são cartas assim que talvez você vai tá passando por um processo, pode ser um processo interno, tá? Ou pode ser um processo de ressignificação de uma relação também, né? Às vezes, se você está numa relação, você começar a avaliar, a enxergar, a entender que às vezes é preciso romper velhos padrões, agir diferente também dentro de uma relação para que isso possa ser transformado para uma coisa que seja favorável para você e que seja melhor para você, né? Para alguns, está representando uma finalização também para o início de uma outra coisa. A carta do julgamento é a carta da redenção, né? Você está indo para uma nova fase da sua vida, né? E eu tenho muitas cartas aqui de início também, né? E o Pajem de Paus, junto com esse As de Paus, está falando sobre uma oportunidade que chega para você, pode ser em forma de uma pessoa, pode ser alguém chegando para você, né?
e que vai te dar o devido valor. E você também precisa agir como essa rainha de ouros, que se valoriza, valoriza sim o que é belo, valoriza quem valoriza ela, já tem uma maturidade também e uma estabilidade. Então, se você quer essa estabilidade, você precisa agir coerentemente com isso. Então, se você está com uma pessoa na sua vida, existe uma pessoa aí que te dá uma instabilidade, que você não sabe se pode confiar ou não pode, que te deixa insegura ou inseguro, tá? Não vou me ligar a gênero. Então, você precisa reavaliar isso daí. E pesquisar dentro de você, entender dentro de você se é isso mesmo que você quer. E começar a agir diferente, né? Eu acho que é um convite para você agir diferente, independente de qual situação você está vivendo aí, você precisa começar a agir de uma outra forma para você ter outros resultados também, tá? E no final do mês veio essa carta aqui do Cavaleiro de Paus. O Cavaleiro de Paus é uma carta de liberdade, né? É uma carta que fala de aventuras, de você gozar da vida, né? Que tem um pouco assim dessa energia do diabo, que é tipo de aproveitar a vida, fazer as coisas que você gosta, os prazeres da vida. Então, se você está se sentindo preso em alguém ou em alguma situação, né? Eu acho que esse mês você vai ter a oportunidade de resolver isso e de se libertar também, né? Ou até se libertar de velhos padrões, né? Morrer e renascer, né? Buscar essa força interna que existe dentro de você, que talvez esteja apagada, aí recuperar o seu poder para que você possa ser feliz e se aventurar e fazer as coisas que você gosta, sem medo, né? Desbravar o mundo, né? Se você tiver com alguém também, mesmo que você continue com alguém, continue com essa pessoa, é um libertar dentro de um próprio relacionamento também, se for o caso. Então você leva para o seu contexto de vida. Mas eu vejo um processo esse mês de libertação emocional, pode ser libertação de alguém, de alguma situação, uma libertação interna também, mas algo que está prendendo você, né? E que às vezes aí até existe uma autossabotagem, né? Mascarar o que você é de verdade, até para caber dentro de uma situação, mas isso vai ser transformado, né? E você finaliza o mês de novembro muito mais leve do que você começou, tá bem? Bom, então é isso, espero que tenha feito sentido para você. Vamos para a segunda parte da nossa leitura, que a gente vai falar sobre o profissional. Bom, agora vamos para a segunda parte da nossa leitura, que vamos falar sobre financeiro, profissional, carreira, estudos para o signo de câncer para o mês de novembro de 2025, tá? Na verdade, eu já fiz essa tiragem, eu tinha feito o vídeo, mas deu algum problema aqui, que ele apagou ou não gravou, não sei. Mas eu já fiz a tiragem, eu resolvi manter essa tiragem, porque eu acredito que ela foi a primeira, não vou fazer outra tiragem, mas eu vou fazer novamente a interpretação e, claro, você contextualiza aí com a sua realidade, tá? Bom, eu comecei tirando o 7 de espadas, que foi a mesma carta que eu tirei primeiro lá na tiragem do amor. Então, ela pode estar falando aqui também sobre uma autossabotagem, sobre você estar se enganando sobre quem você é, sobre o que você quer, tá? Pode ser essa interpretação, mas para outras pessoas também pode ser alguém aí que não está sendo sincero com você, que está te escondendo alguma coisa, que está querendo tirar vantagem, né? Então, pensa aí se existe alguma pessoa que você não sente aí uma segurança, ou que talvez mostre que é uma coisa, mas na verdade é outra, né? Então, existe essa energia de você, de alguma forma, estar sendo enganado ou enganada, ou por você mesmo, ou por alguma situação, ou até mesmo por alguém querendo o que é seu aí, tá? Então é preciso você observar as pessoas que estão ao seu redor para ver em que direção você vai agir, sabe? Eu vejo no começo desse mês alguns conflitos aí nesse seu campo profissional, pode ser no trabalho, na empresa que você trabalha, ou até mesmo desafios, né? Que podem chegar para você, mas você tem a força de vencer esses desafios, tá? E até mesmo se aliar
algumas pessoas que a princípio podem parecer que são seus adversários, mas se vocês unirem forças aí, você pode superar os obstáculos que vêm aí para você, né? Seja no profissional, seja no financeiro também, né? Então, é importante você observar muito antes de tomar qualquer atitude, qualquer decisão. E a partir dessa observação, dessa pausa que você dá para entender o que está acontecendo, a partir disso você começa a agir, porque vai ser um mês movimentado. Aqui vieram mais algumas cartas que estão indicando que tem alguém prendendo uma energia aí, tá? Pode ser até questão material, né? Tem alguém, ou pode ser segurando uma grana aí, segurando dinheiro, alguém que não quer dividir as coisas. Pode estar falando de você? Pode. Mas também pode estar falando de uma outra pessoa que tem uma característica bem egoísta, né? E isso é prejudicial, porque isso faz com que as coisas não fluam da maneira que deveriam fluir, tá? Só que esse mês alguma coisa acontece nisso que você trouxe aqui para hoje, né? No seu profissional, no financeiro, alguma coisa vai se movimentar diferente do que já tem acontecido e é algo que não depende de você. São movimentos externos. A gente pode estar falando, inclusive, de algo que mude na política ou algo que mude aí na economia, né? Mas que talvez chegue para destravar alguma coisa que está travado aí para você. Você não estava conseguindo mais. É quase que um movimento que vai liberar alguma coisa aí, que pode ter a ver com justiça também, para alguns, né? Se tiver alguma coisa aí empacado na justiça, que precisa resolver, né? Ou não só justiça, mas no burocrático, né? Alguma barreira aí burocrática que está impedindo você de conseguir começar alguma coisa. Isso vai ter uma reviravolta e as coisas vão se resolver. Por mais que por um tempo tá aí algo amarrado, alguma coisa que não vai, sabe? Aquela coisa que não acontece, vai ter um movimento positivo aí para você, para que o que você quer aconteça, tá? Aí você tem a chance de começar isso que você tem planejado, ou algo que chega para você, que você vai ter possibilidade de fazer, né? Alguma coisa que estava travado, tá? Pode significar um novo emprego, pode significar um novo projeto, pode significar novos ganhos materiais, pode significar uma nova área de estudo ou de trabalho, mas alguma coisa vai acontecer de uma forma positiva para destravar o que vinha travado aí na sua vida, nessa energia, no seu profissional, talvez, né? E é uma coisa que vai ter uma certa rapidez aí nesse mês. No começo do mês, ainda não, mas assim, do meio para o final do mês, isso vai desenrolar. As coisas vão desenrolar. Pode ter nesse processo aí alguém que tem essa energia feminina da rainha de copas, que é uma rainha que tem uma maturidade emocional, ela tem uma colocação também, mas que ela cuida, né? Ela tem uma empatia com as pessoas, né? Ela não é aquela rainha que é muito só pelo racional, não, ela tem uma sensibilidade. Então, pode estar representando alguém aí nesse processo de justiça, pode estar representando um chefe, uma chefe, gestor, pode estar representando inclusive alguém da família, mas é uma pessoa que traz talvez uma solução para algum desafio que você esteja enfrentando, tá? Pode, inclusive, estar falando de você mesmo, né? Mas aqui eu vejo como sendo uma energia de uma outra pessoa que vai te ajudar a desenrolar alguma coisa que precisa ser desenrolada aí. E, como eu já falei, de uma forma positiva para você, né? Então, se estava travado aí ganhos financeiros por conta de alguma questão burocrática, de alguma questão de justiça, né? Ou até dentro de uma própria instituição, alguma coisa que estava te prendendo aí, isso alguma coisa acontece, alguma coisa se movimenta de uma forma positiva para você, que vai destravar isso daí, tá? E no fim do mês eu vejo você comemorando. Então, assim,
sabe, aquilo que você queria que acontecesse, que começasse, vai começar, vai destravar. Você vai sair vitoriosa ou vitorioso, né, não vou me ligar a gênero, mas dessa questão, de alguma questão aí nessa área da sua vida, que você estava buscando, você vai sair vitoriosa. E não só vitoriosa, mas comemorando também, sabe? Então, começa esse mês um pouquinho travado, um pouquinho difícil ali, no meio do mês vai ter um acontecimento específico ali que vai transformar, que vai mudar completamente o rumo do seu caminho, aí vai mudar completamente o rumo, né? E de uma forma muito positiva, destravando o que precisa ser destravado para que você saia dessa situação vitorioso ou vitoriosa comemorando. E é isso. Espero que tenha feito sentido para você, né? O que não fizer sentido para o seu momento, você solta, joga no universo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like também, de comentar aqui no vídeo, né? Que é muito importante para eu continuar fazendo esse trabalho. E se você quiser uma leitura particular, individual, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Você clica lá, fala diretamente comigo, tá bem? Então é isso, muito obrigada e até a próxima.